Hora da Coruja já voltou, a gente está conversando hoje sobre ateísmo. Agora eu quero falar sobre o caso Silas Malafaia. Caso Silas Malafaia. É um caso a ser analisado. O Silas Malafaia é um caso de polícia. Ele é. O Silas Malafaia, ele é um boi de piranha, viu? O que é um boi de piranha? Ele é um boi de piranha. O que é um boi de piranha? Porque o boi de piranha é o seguinte, ele faz um auê desgraçado e todo mundo centraliza fogo, né, em cima dele. E nós nos esquecemos do Valdomiro, nós nos esquecemos dos Edir da vida, os outros estão comprando TVs, ficando mais ricos do que ele, fazendo barbárie por aí, mas no que? No pianinho, quietinhos. E ele, Malafaia, faz o auê. Tanto é que aqui em São Paulo foi interessante, né? O Haddad ganhou aqui fingindo não estar coligado com as religiões, mas estava. Ele tinha como inimigo só o Silas Malafaia. Os outros já estavam com passaporte diplomático ganho pelo governo federal e já estavam amiguinhos do Haddad, entendeu? Então, porque, óbvio, né? Mas na própria o Lula e o PT são coligados na própria Igreja entrevista, Universal. a pessoa pode assistir completo. Eu só recortei alguns trechinhos. Vai lá o caso do Malafaia. Mas vocês podem assistir completo. Ele fala, a Marília Gabriela fala para ela, você não vai ser político, não quer ser político. Não, jamais. Mas se intrometer na política, assim, sim, o tempo todo. Com certeza. Ele falou? Quero estar dentro da política. Mas eu vou pedir para o Omar colocar os trechinhos que eu selecionei para a gente conversar sobre eles. Vamos lá. É o rei da confusão mental. Ele é, totalmente, em todos os sentidos. Primeiro que não tem esse estudo do Freud, que ele citou. Né? Não tem. O Freud reorientar exatamente. Não, mas você sabe o que ele faz? O Freud jamais fez isso. Não, por exemplo, o que ele faz? Ele pega uma teoria do Freud, né? Aí mistura com a ideia dele ter feito psicanálise com uma moça que era homossexual. Nisso já conclui do dele que, por causa disso, ele vai reorientou a sexualidade dela. Não existe. Só que ele usa de cartadas do tipo assim, que a Marília Gabriela fala isso na entrevista. Você fala como se fosse a verdade, como se isso realmente fosse assim, estivesse acontecendo assim, né? E não é assim que funciona. Não, é que existem duas coisas. Primeiro é que ele usa de um argumento que o Demétrio Magnoli também usa, que toda direita usa, né? Toda direita usa. Eu acho que poucos são as pessoas de direita que não usam desse argumento e, infelizmente, uma parte da esquerda também usa desse mesmo argumento. Qual? Né? Todo mundo que defende alguma coisa, alguma coisa e se diz atacado, né, não tem o direito de ser minoria. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Quer dizer, eu posso ser atacado e, né, como uma pretensa minoria. E posso ser atacado como minoria. Como pretensa minoria, eu não tenho direitos de resposta como minoria. Seria o caso dos ateus que processaram da Atenas. Exatamente. Então, como pretensa minoria, eu sou tratado como indivíduo. Agora, como minoria, de fato, eu sou tratado como indivíduo e, dependendo da democracia, como minoria. Então, veja, negro é minoria. Não é? Negro é minoria. Professor de filosofia é minoria numérica, mas não é minoria. Então, veja só, o negro é maioria no país em termos de número, mas minoria em termos de hegemonia cultural. Em termos de hegemonia cultural, equivale à minoria sociologicamente e assim o Estado entende. Então, se você faz um ataque, né, à cultura negra, isso pode ser entendido como um fomento ao racismo e um fomento ao ódio. Pode ser entendido. Por quê? Porque negro é minoria. A cultura, o negro é maioria, no entanto, a cultura dele, né, é vista pela sociedade como um todo como uma coisa secundária. Então, a resposta de proteção dessa cultura o transforma em minoria. Para ele poder ter, além da proteção enquanto indivíduo, ter a proteção enquanto minoria, enquanto negro. Então, isso caracteriza uma minoria. O movimento gay é assim,
As mulheres são assim, ou seja, você tem uma cultura positiva e mais uma cultura negativa contra esta minoria. Agora, o que não caracteriza a minoria? Eu sofri uma agressão, uma pessoa chega e fala assim, os filósofos, todos eles são loucos e bandidos. Eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar. Não sou uma minoria, não tenho uma cultura de filósofos, né? Não tem um grupo de filósofos com uma cultura de filósofos. Né? Filósofo é uma profissão. Filósofo, então, veja, não podemos confundir clube, sindicato, né? Grupos de pessoas reunidas por uma causa profissional ou uma ideia com minoria. Minoria tem que ter uma cultura. Ok? Então, por exemplo, ateu não tem uma cultura ateia, tem o quê? Só uma tese, não acredita em Deus. Isso não caracteriza a minoria. Isso caracteriza o quê? Um grupo de pessoas que tem uma tese em comum. Tá entendendo? Né? Então, isso não caracteriza a minoria. Então, para estas pessoas que sofrem agressões e pensam ser minorias, tem a lei que ele falou. Qual? A do indivíduo. Protege o cara como cidadão. Agora, para aquelas pessoas que, além de cidadãos, pertencem a uma minoria, tem uma cultura e tem a cultura da maioria contra ela, aí caracteriza uma segunda possibilidade de lei, dependendo da democracia. Qual? A lei de proteção das minorias. Então você vai, por exemplo, ó, veja só, você tem japoneses? Tem. É uma minoria? Do ponto de vista positivo, é. Mas por que não caracteriza, né, os japoneses não têm uma lei de proteção, já que são uma cultura minoritária no Brasil? Porque eles não têm a parte negativa, eles não têm a agressão, né, da cultura majoritária sobre eles. Eles tiveram isto durante a guerra, mas não se caracterizou como uma coisa contínua. Então, a mesma coisa nos Estados Unidos, você tem várias minorias, os irlandeses, os italianos, mas não caracterizou a cultura positivamente, caracterizou, não caracterizou negativamente, ela é uma minoria, porém ela não reivindica direitos. Tem que caracterizar a parte negativa, ou seja, você não ter hegemonia e do lado de lá da cultura majoritária começar a ver a agressão. Então, por exemplo, então, homossexuais estão morrendo. Sim. Ah, não estão morrendo por serem homossexuais. Estão. Exatamente. É isso. Entendeu? Que é essa a questão. Que não, por quê? Porque existem estudos. Ah, os estudos são dos homossexuais somente. Não são. Existem estudos internacionais de entidades homossexuais, existem estudos internacionais de universidades que não tem nada a ver com o movimento homossexual, e inclusive aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então, caracteriza como isto. Como é que o cara morreu? Ninguém morre por ser homossexual. A pessoa morre por levar uma facada. Exato. Entendeu? Então, a investigação sobre porque ele é homossexual ou não é uma investigação mais profunda. E aí você vai verificar o quê? Né? Que na motivação tem um elo com o preconceito que pode estar sendo alimentado por um discurso lateral, ingênuo ou não ingênuo, né? Por um pastor, por exemplo, no caso do Silas Malafaia. Então, não é a mesma questão da TV influenciando a violência. Não é. Não é a mesma questão. Por quê? Porque a televisão... E não é a mesma questão de quando ele tomar um tapa na cara e o também homossexual tomar um tapa na cara. Também não é. Por quê? Porque ele toma um tapa na cara como cidadão. Exatamente. Ele tem a lei de cidadania na defesa dele. Agora, o homossexual, a lei de cidadania... Eu vou dar um exemplo claro para você entender. Agora, um exemplo claro para a gente entender. Você, homem, vai na delegacia e fala, fui estuprado por uma mulher. Pronto, olha, a própria Fran já mostrou. Risada. Risada. Agora, você, mulher, vai numa delegacia e fala que foi estuprada. Sabe o que acontece? O delegado olha para ela assim e fala assim, né? Se não falar, pensa. Se não falar diretamente, fala depois que ela saiu. Também com esse vestido, também com esse batom, também com esta bunda, vai ser estuprada mesmo. Quer dizer, a vítima vira culpada por ter sido vítima. Aí você tem o quê?
você tem a proteção da lei, porém a proteção da lei como cidadão não basta. Então a mulher procura o grupo de mulheres que compõem o feminismo para criar uma lei onde exista a proteção da mulher enquanto mulher para mais que o cidadão. Então, veja, você faz uma lei a mais, não para ficar a mais que o cidadão, você faz uma lei a mais para poder ficar no mesmo nível Sim. do cidadão. É a mesma história da justiça. Você dá um dinheiro a mais para o pobre, não para ele ficar a mais que o rico, mas para ele chegar perto do rico e ter as mesmas condições, a chamada bolsa. Então, isso aí é uma questão de justiça redistributiva. Quem não jogou basquete, tipo Silas Malafaia, quem nunca foi esportista não entende disso. Mas quem jogou basquete como eu entende. Vou explicar para vocês. Por que tem a risca dos 3 metros? É para proteger o jogador de estatura baixa. Para o jogador de estatura baixa que chuta de longe poder fazer 3 pontos e poder participar de um jogo que, se não tivesse a linha dos 3 pontos, ele não poderia participar, que só teria o jogador alto. Entendeu agora? Agora acho que você entendeu. Poxa, essa foi Mas ótima. O nosso amigo Silas Malafaia não vai poder entender. Por quê? Porque falta um parafuso na cabeça dele. Falta um parafuso nesse homem. E ele diz que ele pode defender essas teses dele. Ele pode defender. Mas ele não pode dizer que um pastor... Não, mas ele pode mesmo defender, ou tem um limite para ele não gerar a violência contra o homossexual. Ele pode defender. Agora, quando ele vai no Anhangabaú, né? E lá no Anhangabaú ele começa a atiçar a massa, né? Contra homossexuais que estão ali perto, Exatamente. E depois ele vai dizer que não disse, né? Porque a conversinha do Silas Malafaia, na televisão, pertinho da Marília Gabriela, é uma. No púlpito é outra, e a hora que ele está na praça é outra ainda, né? Ele é vivo, ele é malandro velho, ele catalisa as coisas para ele, né? Por quê? Porque ele sacou que ele é o boi de piranha. O Edir Macedo não vai fazer isso, o Valdomiro não vai fazer isso, porque esses caras estão interessados só no dinheiro. O Silas Malafaia, ele tem vaidade, ele está interessado, ele é vaidoso. Então ele quer se fazer de intelectual, ele quer se fazer de cara diplomado, não tem diploma nem porra nenhuma, né? E essa vaidade dele está atraindo a atenção, quer dizer, você veja, né? Ele ficou mordido quando Edir Macedo vendeu o livro, ele ficou puto, porque ele queria ele vender, entendeu? Então ele está caindo na vaidade dele, na vaidade dele, ele está entrando no mundo da vaidade, e ele está servindo de boi de piranha, porque os outros vão pegando a fatia, porque não vão entrando em confronto com ele. E não vão entrando em confronto, né? Já tem... mas o papel é assim mesmo que funciona, né? O mundo é assim mesmo que funciona. Agora, o que nós vamos ter que fazer é explicar com detalhes para as pessoas o que significa esta política, né, de proteção às minorias. Essa política de cota, essa política de proteção da mulher, essa política de proteção à criança. Por que proteger o mais fraco? Por que proteger o mais fraco? Não é para deixar o mais fraco, né, melhor que o naturalmente mais forte, mas é para tornar uma sociedade mais igualitária e, portanto, menos violenta. A direita entende isso. Você quer ver como a direita entende isso? Você que é de direita, eu vou explicar uma coisa para você. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou filósofo. Eu estou falando com você, né, do mesmo jeito que outro dia, quando veio aqui o rapaz que era de esquerda lá, o Janás? O outro que era aí, filósofo, né? Eu também falei contra ele. A questão minha não é política, a questão minha é filosófica. A questão minha é nós podemos compreender as coisas, né? Então, eu estou falando para você de direita porque eu sei que você de direita vai entender o que eu estou falando agora. Olha só, proteção dos mais fracos para você não vale, porque você acha que a questão é a natureza. Um nasceu assim, o outro nasceu assado. Vamos para o embate, quem se der melhor, se deu melhor. Você defende mais ou menos isso. Só que na hora, né, da questão do aborto, aí você diz que não. E aí eu concordo com você. Ou seja, a criança, o feto, é o mais fraco. Então nós temos que protegê-la. Né? Nós temos que protegê-la, porque ela é tão fraca que nem andar, nem fora do útero ainda ela está. Né? O animal, por exemplo, né? o cachorro, o gato, que não sabe que vai ser atacado pelo homem, então ele é muito fraco. Né? Então, nesta hora, a pessoa entende o que é a proteção do mais fraco. Uhum. Depois, na hora de dar uma bolsa, né? De dar uma bolsa de R$400 para um garoto
negro estudar, aí não pode proteger o mais fraco. Não, porque se fizer isso com o garoto vai ficar vagabundo. O cara com R$400, ele para de trabalhar, vai comprar uma casa, vai comprar um prédio, vai ficar vagabundo. Quer dizer, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Quer dizer, as leis de transformação da sociedade, uma sociedade mais igualitária, não vão contra as leis de uma sociedade que querem fazer com que a sociedade fique mais livre, inclusive do ponto de vista da liberdade individual. Não vão. Né? Liberdade e igualdade não estão em oposição como a direita e a esquerda quer. É possível conciliá-las. Tem vários países que fizeram esta conciliação. Né? E cabe a nós começar a pensar num regime de conciliação entre liberdade e igualdade. Bom, esse bloco ficou explicadíssimo. Se o cara não entende também, se não quiser, né, Fran? Não, mas tem... Porque é mais didático do que eu. Não, tá excelente. Tem a dó, né, gente? A explicação tirou todas as dúvidas. Eu posso ter todas as burrices do mundo, mas em termos de didática, eu explico no miúdo, né? O cara que não quer entender, porque não quer mesmo, né? Parabéns. A gente vai fazer um intervalinho, mais um minutinho, a gente volta para fazer as perguntas. Mande as perguntas pra gente.